primeiro G e estamos apresentando o podcast Pode Falar com o nosso convidado ilustre, Vidinei. Eu sou Isabelle, eu sou Maria Clara e agora nós vamos começar a apresentar o nosso podcast. Professor, a nossa primeira pergunta é como o senhor descobriu que seria essa profissão de eletrotécnico que o senhor iria seguir? Isso aí, quando eu era criança eu queria ser administrador, né? Só que aí, com 7, 8 anos, fui morar com meu avô. E meu avô era aposentado da base naval de Aratu. E ele tinha uma oficina em casa, praticamente. Ele tinha um estante com todo tipo de ferramenta, né? E eu tinha um tio também que era eletricista. E aí, morando com meu avô, eu aprendi a ver tudo que é ferramenta e tal. E como eu tinha uma afeição maior pela eletrônica, com 9 anos eu fiz um curso de eletrônica daqueles do Instituto Universal Brasileiro e fui ingressar na escola técnica, porque a escola técnica na época era o caminho mais rápido para o trabalho. Então eu queria trabalhar logo, não pensava em fazer faculdade. E como eu tinha uma afinidade com elétrica, eu fiz o curso de eletrotécnica no antigo Cefet, que hoje chamam de IFBA. E quando saí de lá, já saí para trabalhar numa empresa de engenharia. Só que, como é que eu posso dizer, pagava-se mal para técnico, né? A gente entrou numa época que o salário do técnico era como se fosse hoje 4 salários mínimos. Um técnico ia para o mercado de trabalho ganhando em torno de R$6.000 por mês. E da noite para o dia, com as privatizações e as questões econômicas que o país ia passando, o técnico passou a ganhar 2 salários mínimos, que equivale hoje uns R$3.000 para iniciar, e não tinha perspectiva de progressão de carreira, né? Então, um técnico na década de 80 ele tinha um valor, no final da década de 90 passou a ter outro valor, e aí eu fui fazer faculdade. Então mudou assim o salário da água pro vinho, né? Sim. Aí eu fui pensar na carreira superior. Professor, o que caracteriza um sistema elétrico como inteligente? E quais as tecnologias estão envolvidas nesse processo? Primeiro, a gente tem que ter em mente hoje, na era da inteligência artificial, que inteligência só existe uma, é a humana. O que chamam de inteligência artificial é um espelhamento da inteligência humana, que se você for lá para trás, os antigos egípcios já praticavam isso. A própria escrita é um espelhamento de inteligência humana, porque quando você escreve, é como você expandisse sua memória artificialmente, né? Se você tem um diário, por exemplo, que conta suas lembranças, você está com lembranças ali que podem ser, de uma certa forma, apagadas de sua memória, mas você deixou ali. Então a escrita é uma memória artificial, a forma como você desenvolve o cálculo também, mas nada além de memorização, não tem a ver com inteligência. Quando se fala um sistema elétrico inteligente, é que ele é autônomo, ele pode atuar de forma automática e dar uma resposta. Tecnicamente é aquilo que vai dar uma resposta a partir de um estímulo. Então toda instalação elétrica, ou toda instalação eletrônica, que dá uma resposta a partir de um estímulo é uma ligação que chamam de inteligente. O que é esse estímulo? Esse estímulo você tem transdutores. Pode ser um pulso elétrico, pode ser a temperatura, como vocês estão vendo no ar-condicionado. Quando a temperatura aumenta, o relé dele atua e ele liga o compressor. A geladeira de casa. Pode ser um aumento de um pulso de corrente, um comando de um pulso de tensão. Então, esse estímulo pode ter uma variável física que seja transdutada para a elétrica, certo? Entendi. Quais são os conhecimentos básicos que todo estudante de eletro deve dominar no início? Quais são os estudos? O que você acha que de primeiro, para um curso de eletrotécnico, da área de eletricidade, mecatrônica, eletrônica, enfim, é a matemática básica. Não é nem a matemática avançada, como cálculo integral, mas antes de tudo a matemática básica, que é a base de tudo. É você saber fazer as contas elementares de matemática e ter uma boa base de matemática.
A segunda, hoje é importante a questão da comunicação. Expressão é bom para qualquer área, porque você vai emitir relatório. Então, a forma como tu se relaciona com o cliente, com um projeto, então você vai fazer um projeto elétrico, tem o que a gente chama de memorial de cálculo e memorial descritivo. Então, você tem que saber escrever e ler muito bem, porque boa parte da questão teórica você tem que estudar, ter uma boa compreensão de leitura para entender, porque são assuntos, conteúdos muito difíceis. Então você acha que se o estudante de elétrica não souber matemática, tá lascado, né? Se ele não souber matemática, ele não vai para lugar nenhum. Nem passar na matéria de não passa, né, professor? Que misericórdia. Não pensem em passar. Eu tô falando... A escola não se resume a ser aprovada, não, se resume a aprender o conteúdo, né? Então, quando eu era aluno do Cefet, o meu professor do PLA chegou e disse: escola não forma ninguém. Ele dizia que o aluno se forma na escola. Você vai ter colega aqui que vai sair, teve a mesma aula, passou na mesma disciplina igual você, mas vai ter colega que aprendeu mais e que aprendeu menos, certo? Então, para você ter um bom desenvolvimento e aprender bem e se inserir bem no mercado de trabalho, você tem que ter essa base. Entenda o seguinte: vai sair daqui gente para fazer trabalho de eletricista, e o mercado precisa, e é bom que tenha, nada contra, mas vai sair gente aqui que vai auxiliar engenheiro, que vai fazer engenharia. Então ele tem que estar interligado nisso daí. Isso aí é importante para o meio onde ele for se inserir, seja na manutenção elétrica, no pátio da fábrica, seja ao lado do engenheiro, auxiliando o engenheiro, ele tem que ter uma boa base de matemática e de comunicação e expressão. Então vai de pessoa para pessoa, né, professor? Porque nem todo mundo vai ter a mesma aula, a mesma profissão, ou ter... Não. O curso técnico, ele tem uma vertente que direciona você para o lado profissional, mas ele também, no Brasil, muita gente usa o curso técnico por causa da qualidade da educação no curso técnico, que por exigir bastante em algumas disciplinas, prepara a pessoa também para fazer o vestibular, né? Então você vai ver, eu mesmo tive colegas no curso técnico que viraram advogados, que foram para outras áreas que não é eletrotécnica e se desenvolveram bem em outras áreas, mas a base do curso técnico é uma base boa que fica e ajudou eles na universidade. Como as redes inteligentes estão mudando a forma como distribuímos e consumimos energia elétrica? Bom, a questão do gerenciamento de bancos de bateria, do próprio gerenciamento de energia hoje, é uma coisa estratégica em qualquer indústria, em qualquer fábrica e até para a instalação residencial e para os veículos elétricos hoje em dia. Se vocês não sabem, a bateria tem um gerenciamento, certo? Que não tinha antes, isso que possibilitou essas baterias, ainda que elas sejam de lítio, ter uma duração, uma vida útil muito grande. Então, tanto na fábrica como na residência, como nos veículos elétricos atuais, esses dispositivos inteligentes ajudam a ter uma performance melhor e um gasto e um consumo mais racional de energia elétrica. Qual o projeto mais desafiador ou interessante que o senhor já acompanhou ou que o senhor participou? Você fala na parte elétrica, né? Sim. Bom, fiz a instalação da Condé, da infraestrutura lógica da Condé, eu fiz a instalação da FIB na época também. Eu acho que a instalação da FIB foi o mais desafiador, porque na época muita coisa não tinha, né? Foi em 2000, 98, entre 98 e 2000 que a gente fez uma infraestrutura lá, mas bora botar 99 e 2000. Foi o primeiro wireless aqui do estado da Bahia, acho que só o Tribunal de Justiça tinha. A gente botou um wireless que, a princípio, essa wireless no projeto,
ela foi para comunicar a cabine da portaria com a faculdade, né, a parte interna da faculdade. Só que no projeto da gente, já que ia fazer isso e tinha o mesmo custo, a gente diz, se você liberar sem uma pessoa com notebook na área de serviço, vai poder ter acesso à internet com a sua antena. E aí, na época, isso era novidade, né? A gente instalou essa antena, a gente fez toda a infraestrutura lógica, foram acho que uns 16 laboratórios com mais com cerca de 40 computadores cada um, né? E em toda a rede lógica administrativa, fizemos 2 instalações de fibra ótica, que também era novidade na época. Não era novidade de fibra ótica, mas pouca gente usava, né? Então foi uma rede grande que a gente teve que trabalhar com switch, aparelhos de conectividade. Na parte elétrica, eu acredito que foi a minha maior obra, que a gente ficou... Elizabeth está na área. A gente ficou 2 anos prestando consultoria lá para a FIB e trabalhando assim. Então, algo que antes também era novidade, hoje em dia já é super normal, né? Não, hoje é normal, né? Mas na época era complexo. A universidade, a FIB abriu um curso na época superior na área de tecnologia da informação, e era uma faculdade que foi vanguarda para os alunos terem acesso à internet, ter conectividade, e teve uns desafios. O primeiro foi a questão da proteção da rede, né? Que teve que colocar switch para criar protocolo, porque quando você cria uma rede muito grande e tem um servidor no local, sempre tem um engraçadinho, né? O brasileiro, ele é muito curioso e criativo. Eu vejo que o brasileiro, quando ele quer aprender alguma coisa, ele aprende. Aí os caras invadiram lá, tal, e tinha protocolo, a gente criou protocolo para que não houvesse invasão. Um protocolo físico, inclusive, que o cara, mesmo que ele soubesse assim lá, ele não tinha como chegar. Infelizmente, o pessoal, como era tudo novo, o pessoal lá não soube operar esses protocolos, né? Então, mas aí foi criado isso na época e, como é que se diz? Foi bom que eu também tive que fazer curso de qualificações para Cisco, né, que era quem tinha os melhores roteadores na época, para instalação de fibra ótica, rede lógica, né, que foi a Furukawa que bancou esse curso na época. Professor, e ainda existe esse lugar? Existe, funciona. Normalmente você acha que... Eu dei aula lá, inclusive, até ano passado estava dando aula lá. E está funcionando do mesmo jeito lá. Tá No tudo caso, funcionando. a instalação que o senhor fez há muitos anos atrás... 20 anos ainda está lá. Ainda está de pé. A instalação que a gente fez há 20 anos ainda está lá, ainda está funcionando. É muito tempo, pai. Não, acontece coisas engraçadas na carreira da gente. Por exemplo, estava dando aula para uma aluna que ela trabalhou no lugar que eu estagiei e estava tendo problemas lá. E eu sabia a planta toda do local de cabeça. No final da aula a gente conversou, desenhei a planta toda do local. Ela foi agradecida. Não, isso aqui tem Como o isso. senhor se sente estando em um lugar, dando aula em um lugar em qual o senhor fez parte do projeto, o senhor estava ali desde o início? É magnífico, né? Foi uma experiência boa, tal. Eu nunca pensava que eu ia ser professor de lá, né? Eu, quando fui trabalhar lá, não pensava que ia ser professor também. Encontrei algumas pessoas que trabalharam lá da época também, né? Então, foi bacana. Eu trabalhei no lugar 20 anos depois, 20 não, uns 18 anos depois eu virei professor de lá. Mas depois de tanto tempo o senhor virou professor de lá. Quais são os principais benefícios dos sistemas elétricos inteligentes para os consumidores residenciais? São vários. Primeiro que como é que se diz? É economia, né? Mas não é economia só. Os equipamentos elétricos, de modo geral, eles têm um tempo de vida útil. Geralmente esse tempo de vida útil ele é marcado por acionamento. Então, quando você faz uma rede inteligente,
ela não é só para economizar energia elétrica, mas também para promover a melhor utilização dos equipamentos, certo? Então esses equipamentos acabam tendo uma vida útil melhor e você acaba tendo um controle de manutenção melhor, a gestão. Sempre que você faz uma coisa dessa natureza, você, como é que se diz, melhora a gestão do uso, né? Quando a gente faz tudo, qualquer coisa na área de engenharia, a gente pensa no uso, da manutenção e no projeto, né? Então tem um projeto, então tem o uso e tem a manutenção, né? Não adianta você fazer uma coisa que o uso dela seja caro e que a manutenção seja cara. Porque você não vai conseguir manter também. Não vai conseguir manter. Então, hoje, quando você pensa numa fábrica, hoje, quando você pensa em residência, a gente está começando, né? Quando eu falo começando, não é a tecnologia começando, é começando a popularizar. Espero que em pouco tempo isso esteja popularizado, porque é um ganho que se tem. A gente agora, né, está vivendo mais num mundo que está tendo muita coisa envolvendo a elétrica. A Alexia, tem aqueles aspirador que fica andando, você liga e ele limpa a sua casa inteira, fica rodando para um lado e para o outro. É como se fosse uma pessoa limpando. E o que o senhor acha sobre isso? Não, acho que a tecnologia vem para melhorar a nossa qualidade de vida, certo? Mas nada substitui a questão da ocupação humana. O senhor acha que as pessoas mudaram muito depois que começaram a ter esses projetos assim? Você ganha tempo para fazer as atividades e as coisas acabam melhorando de uma certa forma, né? Então a modernidade está aí, ela veio para ficar. Então você não pode comparar uma casa na década de 60 com uma casa na década de 80 e uma casa nos anos 2000. Mudou muita coisa. Então quando vê o advento dos eletrodomésticos, né, ele veio para quê? Os eletrodomésticos teve uma participação muito importante na inserção da mulher no mercado de trabalho, porque boa parte dos eletrodomésticos foi para fazer serviço que a mulher fazia e se ocupava, né? Então quando você tem uma torradeira, quando você tem hoje em dia eu acho que é isso, né? um micro-ondas, uma máquina de lavar louça, você ganha um tempo no trabalho doméstico. E esse tempo no trabalho doméstico pode se reverter em qualidade de vida, né? Então hoje, tanto para o homem como a mulher, né? Que eu acredito que hoje que as famílias modernas, tanto o homem como a mulher, eles dividem esse trabalho doméstico, né? Ou a empregada doméstica que tu contrata para te servir. Porque a empregada doméstica, esse tipo de equipamento tira a sobrecarga dela, ela pode trabalhar melhor, servir você melhor, né? E economiza tempo também, né, professor? Economiza tempo, né? Então, o que seria hoje se não fosse a máquina de lavar? Quando ela está fazendo outras funções, a máquina de lavar está ali lavando a máquina de lavar pratos, está ali lavando os pratos, enquanto ela está fazendo outras coisas. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de tipo um air fry, que ela tinha duas partes, e as duas partes eram, acho que é involuntárias que falam, que cada um funciona de um lado. Você podia colocar uma temperatura de um lado, ficar uma coisa de um lado e ficar uma coisa do outro. Então, tipo, é muito rápido, porque você pode usar uma máquina para fazer duas coisas com temperaturas diferentes, tempos diferentes. E esses equipamentos não vieram para substituir o homem na sua essência, né? O humano na sua essência. Eles vieram para a doméstica. Esse tipo de equipamento tira a sobrecarga dela, ela pode trabalhar melhor, servir você melhor, né? E economiza tempo também, né, professor? Economiza tempo, né? Então, o que seria hoje se não fosse a máquina de lavar? Quando ela está fazendo outras funções, a máquina de lavar está ali lavando a máquina de lavar pratos, está ali lavando os pratos, enquanto ela está fazendo outras coisas. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de tipo um air fry, que ela tinha duas partes, e as duas partes eram, acho que é involuntárias que falam, que cada um funciona de um lado. Você podia
colocar uma temperatura de um lado, fritar uma coisa de um lado e fritar uma coisa do outro. Então, tipo assim, é muito real, porque você pode usar uma máquina para fazer duas coisas com temperaturas diferentes, tempos diferentes. E esses equipamentos não vieram para substituir o homem na sua essência, né? O humano na sua essência. Eles vieram para tirar essa sobrecarga do homem. Quando você vê os primórdios da civilização, o homem não ficava, os humanos não ficavam trancados dentro de casa fazendo um bocado de trabalho doméstico, se ocupando, né? Então a gente ganha qualidade de vida, isso é importante para a nossa saúde, isso é importante para a criação da família. Até a sobrecarga, né, professor? E a gente está debatendo essa questão hoje, por exemplo, da carga horária semanal, reduzir de 44 para 36, muito por conta disso também. Então, muitas fábricas já reduziram para 6 horas a carga horária semanais. Então, por quê? Porque você tem as máquinas que fazem serviço. E por que não distribuir isso para a qualidade humana, né? Porque essa tecnologia, ao invés de servir apenas por lucro, não servir para a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente tem um carro para ter qualidade de vida, a gente tem um eletrodoméstico para ter qualidade de vida. Então, por que o desenvolvimento tecnológico não serve também para o empregado, para o trabalhador? Quais são os erros mais comuns que os alunos cometem nos circuitos elétricos? Os erros? Os mais comuns. Os erros, reparem bem, os erros eles vêm quase sempre da questão da falta de atenção. É um fator primordial dos erros é a falta de atenção. E o outro vem da insegurança. E essa insegurança se deve da falta de estudo. Então, quem já é experiente, muitas vezes erra por causa de falta de atenção. Mas a segurança do inexperiente, quem está começando agora, é o estudo. Então, quando vocês vão para o mercado de trabalho, vocês vão com um bocado de insegurança. E quem sustenta lá vocês no posto de trabalho é aquilo que vocês estudaram. Vocês lembram daquilo e usa para não cometer erro. Certo? Então tem que se ater às normas e ter atenção. Hoje, para mim, um dos principais fatores de erro na eletricidade é a falta de atenção. E eletricidade, embora com toda essa tecnologia hoje, equipamentos de proteção que a gente tem, tanto equipamento de proteção elétrica como individual, ainda tem muito acidente na área de elétrica. E esses acidentes, boa parte por falta de atenção e não obedecer à norma, né? Existe um procedimento para você fazer tudo que você vai fazer na área de elétrica, existe um procedimento. Você não pode negligenciar esses procedimentos. E não pode trabalhar com falta de atenção. Então, quando você está fazendo um trabalho elétrico, você tem que estar focado, né? O circuito de preferência é trabalhar desenergizado. Se esse circuito trabalhar energizado, tem um protocolo para você trabalhar energizado. Às vezes você tem que fazer um bypass, às vezes você tem que estar com equipamento EPI. A bota do eletricista é diferente, o capacete que ele usa também é diferente, não pode ter nada de placa metálica. Ele tem a luva específica quando ele está trabalhando com média tensão, alta tensão. Então, esses cuidados são necessários e, para mim, a principal causa de erro é a falta de atenção. Eu tenho um familiar meu que, se ele não trabalhar com uma manta que põe aqui, acontecer qualquer coisa, se ele estiver com a manta e acontecer qualquer coisa com ele, ele consegue ainda se recuperar, ter uma recuperação em volta da empresa. Mas se caso ele não estiver, ele ainda é demitido. Com EPI, além de ser... eu passei por uma situação, ouvi falar de uma situação triste, um colega de trabalho que era engenheiro de segurança. Os funcionários morreram na obra, caiu lá, teve um acidente. A empresa foi atrás e viu que os caras não estavam usando EPI, não trabalhou corretamente, que foi feito treinamento, tudo, e a empresa conseguiu na justiça não pagar nada de indenização à família. Ainda que a responsabilidade fosse da empresa, de todo mundo que está com EPI, eles perderam na justiça os familiares deles, por conta de atenção. EPI é uma coisa muito séria, né? E atenção no trabalho técnico também é uma coisa muito séria. Eletricidade
é uma área que, se você não tiver atenção, você pode ter sérios acidentes, né? Meu pai, por exemplo, ele é técnico de internet, ou seja, ele mexe muito com eletricidade, nos postos, fios, essas coisas. Já aconteceu vários casos, tipo assim, ele tá realmente de bota, o capacete e as luvas. E já aconteceu, tipo assim, de fio escapado. Aí, às vezes, se ele tivesse sem a luva, talvez, ele poderia até ter morrido no momento, né? Porque se você não estiver protegido realmente para fazer aquele trabalho, você pode chegar a falecer. A eletricidade é muito forte. Professor, como os sistemas inteligentes podem ajudar a prevenir apagões, falhas e sobrecargas na rede elétrica? Bom, a gente já tem isso na rede elétrica, que são as chaves religadoras, e tem os comandos na subestação, né? A própria instalação, que hoje no Brasil recomenda-se mais fazer instalação em anel, né? Que se der problema em um lugar, a energia pode chegar nesse lugar por outro caminho. E tem chaves de manobra automática que eles controlam isso da própria subestação. Ou o próprio sistema faz esse controle, né? Então, por exemplo, hoje, se você for pensar nos anos 80, perguntar ao seu pai, ele vai contar muita história que faltou luz o dia todo em casa, em vários dias, um dia, dois, faltou luz e tal. Esses apagões que tinha, hoje não tem mais isso. Hoje o tempo de interrupção, a religação, dificilmente chega a 2 horas. Então você pode tirar na casa de vocês, no ano inteiro, quantos problemas na rede levaram a ter falta de luz na sua casa. Você conta nos dedos, né? O que na década de 80 era uma rotina. Isso graças a esse sistema inteligente que atua na hora que tem problema, inclusive atua na segurança, porque se vocês não sabem, um cabo de alta tensão romper e bater, cair no chão, ele tem um sistema automático, ele vai desarmar, para evitar tocar em alguém na rua e, certo, de gerar problemas. Então, tanto para a questão de segurança, como para manter o fornecimento constante e confiável. Tá certo, professor. Obrigada pela sua presença. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado.